Como nós dissemos ontem, durante essa semana, durante essa temporada, nós estaremos fazendo a exposição dessa cartinha tão preciosa, tão rica, na expectativa que Deus fale ao nosso coração através dela. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo na compreensão da Palavra de Deus. Ó Deus, nós pedimos que Teu Espírito, que inspirou essa carta, ilumine os olhos do nosso entendimento, para que vejamos aqui as maravilhas da Tua lei, do Teu Evangelho, da Tua vontade e do Teu querer. Nós pedimos que seja de conforto, edificação, instrução para o Teu povo aqui presente. Tu conheces a necessidade de cada um de nós. Fala, portanto, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o objetivo de Pedro nessa carta, conforme nós dissemos, é expor a grande salvação que nós temos mediante a fé em Jesus. Salvação essa que vem do Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E ele não somente deseja expor e explicar essa salvação, mas também mostrar quais são as implicações práticas dela aqui nesse mundo. Enquanto essa salvação não se consolida, enquanto ela não chega ao seu grande finale, que é a vinda do Senhor Jesus, nós temos de viver como pessoas salvas aqui nesse mundo. Isso traz algumas implicações. O objetivo de Pedro, quando escreveu essa carta, foi exatamente falar dessa salvação e do que é que significa ser salvo aqui nesse mundo. E o propósito geral dele, então, é confortar os seus leitores em meio às perseguições e orientá-los como viver em meio a uma sociedade hostil. Ser cristão no primeiro século não era muito fácil. O cristianismo começou como uma seita marginal do judaísmo. A princípio havia uma confusão entre os próprios judeus que pensavam que os que acreditavam em Jesus como Messias era apenas a seita dos nazarenos. Era apenas mais uma denominação dentro do judaísmo. Mas não demorou muito para que os judeus começassem a ver que os cristãos, os judeus cristãos, eles tinham ambições bem além do judaísmo, não é? Eles queriam, na verdade, que o evangelho alcançasse o mundo todo e que saísse dos judeus e fosse para os gentios. E isso causou a primeira grande confusão ou convulsão interna do cristianismo, o conflito sobre o evangelho ser o anúncio de que Jesus, o Messias, também era para os gentios. E não demorou muito que a seita dos nazarenos começou a virar um movimento maior do que o próprio judaísmo. E se espalhou pelo mundo da época, através do trabalho dos missionários, dos crentes em toda parte. E com isso as autoridades romanas, que a princípio pensavam que aquelas brigas dos judeus com Paulo, por exemplo, e outros cristãos, era apenas uma questão da religião deles, eles começaram a ver que o cristianismo tinha era uma ameaça potencial ao próprio Império Romano, pelas reivindicações que os cristãos faziam, de que só havia um Senhor, que era Jesus Cristo, e não o imperador. Então, o amor com que os cristãos se amavam e a unidade que havia entre eles dava a impressão de que eles eram uma espécie de seita secreta que tinha feito um pacto e com o objetivo de entronizar um Senhor, que era esse tal de Jesus Cristo. Corria boato de que eles eram canibais, né? Porque eles se reuniam toda semana para comer a carne e beber o sangue de alguém. Então, a mentalidade pagã interpretava aquilo como canibalismo, não entendia a ceia do Senhor. E os cristãos eram muito críticos do meio de vida dos pagãos. Criticavam a idolatria deles, a imoralidade, a vida devassa, a irresponsabilidade. Os cristãos cuidavam dos órfãos, cuidavam dos escravos, dos prisioneiros de guerra, dos doentes, daqueles que os próprios pagãos jogavam fora, que descartavam, os cristãos iam lá e cuidavam dos próprios doentes, dos pagãos e tudo mais. Então, o paganismo não via com muitos bons olhos o cristianismo. Havia acusações de que eles eram maus cidadãos, porque eles não se curvavam diante do imperador como Deus, e essa era a religião oficial do Império Romano, a ponto de que em meados da década de 60, quando o imperador Nero, quando houve um incêndio em Roma,
o imperador Nero acusou os cristãos de terem provocado um incêndio. E isso pegou, porque a fama dos cristãos de serem malfeitores já era grande, não é? Então, quando o imperador disse que foram os cristãos que atearam fogo em Roma, nós temos a primeira grande perseguição em massa dos cristãos, embora muito localizada em Roma, promovida por Nero. E foi nessa ocasião que Pedro morreu, Paulo morreu e muitos outros cristãos foram lançados às feras. Essa carta foi escrita um pouco antes disso. Então, o clima para os cristãos nessa época não era muito bom. Eles viviam sujeitos a perseguição, acusações, a polícia podia bater na porta para pedir explicações, eles podiam ser presos, ter os bens arrestados, podia até ser acusados de traição e até jogados às feras, não é? Então, é dessa época que vem algumas das cartas do Novo Testamento com o objetivo de confortar os cristãos, encorajá-los, porque um dos grandes riscos era a apostasia. Era diante do sofrimento, da hostilidade e da perseguição, muitos que se diziam cristãos abandonaram a fé e voltar para o paganismo ou para o judaísmo, de onde eles tinham vindo. A carta aos Hebreus, por exemplo, ela foi escrita exatamente para evitar uma debandada em massa de judeus cristãos de volta ao judaísmo, exatamente por conta da pressão dos compatriotas, não é? E das autoridades romanas e assim por diante. Então, essa carta, a primeira de Pedro, ela tem que ser lida à luz desse contexto. E ela vai fazer muito mais sentido se nós lembrarmos que o alvo de Pedro, então, é confortar aqueles irmãos, ajudá-los, encorajá-los, firmá-los, para que eles, enquanto aqui nesse mundo, permaneçam firmes e vivam sem dar motivo aos acusadores, sem dar um pau para os outros baterem neles. Hoje nós vamos ver do verso 3, hoje nós vamos ver todo o capítulo 1. É grande, eu acho que eu vou me arrepender do que eu disse. Nós vamos começar no capítulo 1, vamos ver até onde a gente vai. Mas o plano seria ir até o verso 25. O capítulo 1, a divisão dele é muito fácil. Do verso 3 até o verso 12, Pedro fala da grande salvação que nos foi dada em Cristo Jesus. Depois ele começa a falar das implicações daqueles que são salvos. Ele fala da necessidade de santidade de vida, do verso 13 até o verso 21, da necessidade do amor fraterno entre os irmãos, do verso 22 até o verso 25. No capítulo 2, ele fala dessa grande salvação, mas agora da perspectiva de Cristo como sendo a pedra fundamental da comunidade, capítulo 2, de 1 até 10. Aí ele volta outra vez a falar da necessidade de vivermos de uma forma que eles não deem motivo aos pagãos para todas aquelas acusações. Ele fala dos deveres dos cristãos com relação ao mundo, versos 11 e 12. Depois, os deveres dos cristãos em relação ao Estado, do verso 13 até o verso 17. Depois fala dos escravos, do verso 18 ao verso 25. Depois fala das mulheres e com relação aos seus maridos, capítulo 3, de 1 a 7. E, finalmente, do amor cristão, outra vez, do verso 8 até o verso 12. Eu nunca preguei com luz estroboscópica, não, mas é legal. Maravilha. E aí, do capítulo 3:13 em diante, ele trata mais da questão do sofrimento. Não é que ele não fala de sofrimento antes, mas aí ele foca na questão dos sofrimentos a partir do capítulo 3, verso 13 até o final. Então, o que nós vamos tratar nessa manhã é a exposição da salvação que temos em Cristo e as implicações dessa salvação para a vida cristã. Vamos lá. Verso 3 até o 12. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Verso 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Aqui Pedro fala da grande salvação que foi concedida aos cristãos, e mais uma vez ele usa aquela estrutura trinitária, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nos versos de 3 a 7, ele fala de como o Pai concedeu a salvação àquelas pessoas. Pedro bendiz a Deus no verso 3, bendiz a Deus chamando Deus do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele o bendiz porque ele nos regenerou, está aqui no verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou. Regeneração é um termo que aparece constantemente no Novo Testamento para se referir à ação do Espírito Santo em nós, mudando ou transformando a nossa inclinação para o mal numa disposição para fazer o bem. É também chamado de novo nascimento. E ocorre quando nós somos justificados por Deus mediante a fé em Jesus Cristo. É uma obra de tal maneira radical, essa regeneração, que Paulo chega a dizer que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Jesus disse a Nicodemos que se ele não nascesse de novo, ele não entraria ou não veria o reino de Deus. Então, todas essas figuras, elas são usadas no Novo Testamento para se referir àquela mudança radical que Deus opera no coração do pecador, dando a ele uma nova disposição de seguir a palavra de Deus, de ouvir e obedecer aquilo que Deus lhe fala através da palavra pelo Espírito Santo. E Pedro diz, está bendizendo a Deus por isso. Bendito seja Deus que nos regenerou. E o que mostra que essa regeneração, ela é uma obra divina. O homem não pode se auto-regenerar. Ele não pode se nascer de novo. Ele não pode se fazer uma nova criatura. Mas é um ato de Deus, que é feito pelo Espírito Santo. Por isso que Pedro está agradecendo a Deus. Se fosse uma coisa que nós fizéssemos, então Pedro começaria a carta dizendo assim: benditos sejamos todos nós que nos regeneramos. Mas ele, na verdade, começa agradecendo a Deus Pai, porque essa é uma obra que procede dele. Essa regeneração, Pedro diz ainda no verso 3, foi segundo a sua muita misericórdia. A misericórdia é o favor de Deus, a sua compaixão com pecadores, que fez com que ele fizesse essa regeneração. É misericórdia porque Deus não precisava fazer isso, ele não tinha obrigação de fazer isso. Na verdade, nós merecemos o seu castigo e merecemos a sua ira por conta dos nossos pecados. Mas misericórdia é a maneira pela qual Deus trata pessoas que merecem sua ira, dando a elas a sua graça e a sua salvação. Então, por isso, bendito seja Deus, porque pela sua muita misericórdia, favor dele, ele nos regenerou. Essa regeneração, ele diz aqui, foi para uma viva esperança. Essa viva esperança, nós vamos encontrar muitas referências ainda aqui nessa primeira parte, está falando a respeito da vida eterna que nos é dada agora, mas que virá plenamente quando Cristo Jesus voltar, trazendo com ele o novo mundo que se aproxima, o novo céu e a nova terra, porque essa regeneração, ela começa nos seres humanos, mas ela vai ocupar toda a terra. Deus vai fazer novos céus e nova terra, há uma nova realidade que se aproxima. Então, essa nossa mudança que aconteceu em nós, essa transformação chamada de regeneração, ela é uma preparação
para essa esperança, ou para essa certeza do novo mundo que está chegando, a vida eterna que se aproxima na sua plenitude. E é viva porque ela nos anima, ela é ativa, ela provoca em nós uma série de sentimentos e compromissos. Então, bendito seja Deus que nos regenerou e com isso Ele nos deu essa viva esperança. E Ele fez isso por conta da sua misericórdia, com base, veja o final do verso 3, na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição de Cristo de entre os mortos é o protótipo, é o modelo, é o padrão, é a promessa daquilo que Deus fez em nós, regeneração, e da viva esperança que é a nossa ressurreição. Cristo é o primeiro, Ele é o primeiro dessa nova criação, e Ele já ressuscitou. E os outros virão depois, quando Ele vier. Então, num certo sentido, a ressurreição já começou, porque o primeiro já foi, que é o nosso irmão mais velho. Depois iremos nós, no tempo de Deus, quando Jesus Cristo voltar. Então, essa é a viva esperança que o novo nascimento nos introduz. E Deus, então, deve ser bendito, devemos louvar o nome dEle, porque Ele, mediante a sua muita misericórdia, nos fez nascer de novo, nos regenerou para essa viva esperança, essa expectativa da ressurreição dos mortos, garantida pela ressurreição de Jesus Cristo. Ele continua explicando agora essa esperança no verso 4, dizendo que Deus nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Está se referindo à vida eterna, está se referindo ao novo céu, à nova terra, à vida da ressurreição. Por isso que ele diz que é uma herança porque nós somos feitos filhos de Deus, e os filhos herdam os bens que os pais têm. Então, se somos filhos de Deus, nós vamos herdar esse novo mundo que Deus está fazendo. E essa herança está guardada. Nós não podemos entrar no usufruto dela agora. Tem gente que mata os pais para já usufruir da herança aqui e agora, né? No nosso caso, nós somos herdeiros de Deus, mas o que a gente vai usufruir do nosso pai é mais adiante. Está reservado nos céus. É uma herança incorruptível, ou seja, ela não se corrompe, ela não se enferruja, ela não se gasta como as coisas dessa vida aqui. Ela é sem mácula, ela é perfeita, não está manchada mais pelo pecado, como nós estamos. Inacessível quer dizer que não murcha, como as coisas murcham, a humanidade murcha, a beleza murcha, o vigor físico murcha, as flores murcham, mas essa herança, ela não murcha, quer dizer que ela é eterna e está reservada nos céus para nós. Porque esse mundo aqui, ele vai passar. Mas a nossa herança, aquilo que Deus nos dá, mediante o novo nascimento, a regeneração, permanece para sempre. É a maneira de Pedro dizer que, embora aqui nesse mundo tudo murcha, mas a nossa herança é inacessível, imurchável, né? Podemos dizer em português. A palavra é inacessível. Mas quer dizer que ela não murcha, é que está reservada nos céus para nós. Em seguida, Pedro foca, não é, em quem Deus deu, para quem Deus deu essa herança. Não é a toda a humanidade. Ele diz no final do verso 4 que está reservada para vós outros. Ele está se referindo aos seus leitores, que são cristãos. E que, segundo Pedro, aí no verso 5, sois guardados pelo poder de Deus. Então Deus não somente nos salva, regenera, mas Ele nos guarda pelo seu poder. De que é que Ele nos guarda? De nós decairmos desse estado, de nós perdermos a fé. Ele nos guarda de nós voltarmos atrás. Ele nos guarda de nós olharmos assim, mas vai demorar muito. Vida boa é aqui nesse mundo. Eu quero viver aqui mesmo, não me interessam as coisas futuras. Então, nada adiantaria Deus nos salvar se Ele não nos guardasse. Porque vamos imaginar, Ele chegar e dizer assim, olha, você é uma nova criatura, você tem a vida eterna, tchau e bênção, agora é contigo, faz por ti que eu te ajudarei. Filosofia de traseira de caminhão. Não é? Faz por ti que eu te ajudarei. Nós perderíamos tudo isso no dia seguinte não, né? Nos momentos seguintes nós haveríamos de desanimar. Então, Deus não somente nos regenera, mas Ele nos guarda. E nos guarda pelo seu poder, aquele poder com o qual Ele tirou Jesus Cristo de entre os mortos. E por esse poder, Ele nos preserva até o dia da salvação, o dia da redenção, o dia em que nós vamos entrar na posse dessa herança bendita. E Ele faz isso
diz aí o verso 5, que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. É isso que Deus mantém vivo em nós, a fé no Senhor Jesus Cristo, a confiança nas promessas de Deus. Pelo seu poder, Deus nos mantém crentes. Fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Você pergunta assim, mas pastor, a gente já não é salvo? É e não. A salvação, ela tem um aspecto presente, ela tem um aspecto futuro. Nós somos salvos agora da culpa do pecado. Deus não nos trata mais como pecadores culpados. Mas nós ainda somos pecadores. Nós estamos sendo agora no presente salvos do domínio do pecado. É um processo que é chamado de santificação. Mas nós ainda precisamos ser salvos da presença do pecado no nosso coração. Aí, nesse caso, a salvação é futura, quando Cristo vier e houver a ressurreição dos mortos. Então, nós somos salvos agora, já somos salvos da culpa do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado, que é a santificação, e seremos salvos da presença do pecado na ressurreição e glorificação, que é o estágio final da salvação que Deus planejou. Até lá, o poder de Deus nos guarda. Ele nos segura, senão nós não chegaríamos lá de maneira nenhuma. Bom, nos versos 6 e 7, Pedro, se eu trocar é porque eu gosto dos dois, tá? Então, nos dois versos seguintes, 6 e 7, Pedro aplica tudo isso à situação presente deles. Porque, como eu disse, eles estavam sofrendo em meio à grande perseguição. Então, o que é que isso tudo... Se eu sou herdeiro de Deus, fui regenerado por uma viva esperança, Deus me guarda e pelo seu poder ele me mantém fiel e crente, mas então por que todo esse sofrimento aqui nesse mundo? Por que eu estou sendo perseguido? A polícia está batendo na minha porta, eu tenho que fugir de cidade em cidade para não ser morto? Por que essa situação toda? Pedro diz no verso 6 e 7, ele explica o porquê. Ele diz no verso 6 que no presente, por breve tempo, se necessário, vocês estejam entristecidos por várias provações. As várias provações é uma referência às perseguições que eles estavam passando, a hostilidade dos vizinhos, aquele ambiente inimigo no qual eles estavam inseridos. Enquanto que, veja o início do verso 6, enquanto que por um lado nós exultamos, nos alegramos com todas essas coisas que Deus Pai fez por nós, ao mesmo tempo nos entristecemos. Não é um paradoxo cristão? Ele é alegre e triste ao mesmo tempo. Vocês exultam, embora estejam entristecidos. Então, como é que pode ser isso? Não é? Então, significa que aqui nesse mundo, as provações, as dificuldades, os conflitos, as adversidades, os grandes problemas, eles vão produzir tristeza. A tristeza faz parte da nossa realidade aqui. Perda de um ente querido, doença, membro da família, enfim, todas essas coisas, elas produzem uma tristeza natural. Mas essa tristeza, ela nunca pode roubar a exultação ou a alegria da salvação, que é o termo que geralmente nós temos para isso. Essa alegria da salvação que é íntima, que está lá dentro. A certeza de que tudo isso vai passar e que Deus vai nos guardar e nos levar até a realidade final. Então, se por um lado eu exulto nisso tudo, por outro, eu sou entristecido por essas provações. Para aliviar um pouco o peso da tristeza, Pedro lembra para eles, primeiro, que essas provações são no presente. O mundo futuro que se aproxima não tem mais. Amém. Segundo, é por breve tempo. Deus não deixa a gente ser provado mais do que a gente pode aguentar. A perseguição vem, a dificuldade vem, mas Deus com isso também traz o alívio, exatamente porque Ele nos guarda. Senão a gente decairia da graça, decairia da fé. Mas exatamente para que Ele nos mantenha firmes, a provação é por um tempo, naquela medida que a gente pode aguentar. Por um tempo. E ele diz, se necessário. Nem sempre Deus acha que é necessário a gente passar por provações. Às vezes Ele acha. Então, quando Ele acha que é necessário, ela vem. Vem a tribulação, vem a dificuldade, vem a angústia, vem a dificuldade. Porque Deus tem um objetivo, verso 7. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O alvo de Deus, com as provações, explica o apóstolo Paulo, é que essa fé
que vocês têm, ela seja depurada. Porque a nossa fé, ela é misturada com dúvidas, ela é misturada com questionamentos, ela tem altos e baixos. Às vezes nós estamos no píncaro da glória da fé, às vezes nós estamos lá embaixo nos sentindo completamente incrédulos. A fé questiona, a fé duvida, a fé vacila, ela desanima. Então ela tem que ser purificada. E só tem uma coisa que purifica a fé: provação. Não tem outra. Vocês podem ouvir belos sermões, belos estudos, vir para a Palavra da Vida, que maravilha, aqui é um céu, né? Aqui é a salvação revelada já, né? Vamos dizer assim. Mas isso não vai ajudar muito na prática, em termos de purificar a fé e confirmar a fé. São as tribulações do dia a dia, as dificuldades, as angústias, os sofrimentos, as perdas, as incertezas, que Deus usa para purificar a fé. De que maneira isso acontece? É que todas essas provações, elas nos desapegam do mundo presente. Elas nos fazem ver, primeiro, nossa vulnerabilidade, que nós somos passageiros, somos estrangeiros, aqui não é o nosso lar, que tudo aqui murcha. Isso faz com que nós nos apeguemos mais ainda às promessas de Deus, a essa viva esperança, a essa herança que está guardada nos céus para nós. As provações nos tornam cada vez mais celestiais e menos terrenos. Por isso que elas vêm. E não tem como evitar. Não adianta fazer essa oração, já vou dizendo. Deus, não manda provação na minha vida. Você já sabe a resposta. Aliás, se você fizer essa oração, eu acho que aí é que ele vai mandar mesmo, porque essa oração, ela já está mostrando que sua fé precisa ser fortalecida, não é? É claro que você também não vai orar dizendo: Deus, pode mandar, né? Você vai pedir para que Deus lhe guarde do mal, tá? Mas se vier, você sabe que Deus tem objetivo. O objetivo é que essa fé, no dia da revelação de Jesus Cristo, e na verdade aqui não é nem a fé, mas o crente, né, a firmeza dele redunda em louvor, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. O que Pedro está dizendo é o seguinte: quando Cristo for revelado ao mundo, porque no momento ele está oculto, nós vemos Cristo pela fé, não com esses olhos aqui. Um dia ele vai se revelar, ele virá em glória. Então, nesse dia, os crentes, eles serão motivo de glória, honra e louvor para Jesus Cristo, porque eles permaneceram firmes, vendo aquilo que é invisível, andando pela fé e não por vista, andando pelo que criam e pelas promessas e não pelas emoções. Então, no final, o que Deus está fazendo é preparando a glória para o seu Filho no dia que ele for revelado, e isso através de nós. Então, está aí. De verso 3 a 7, Pedro, falando a respeito da grande salvação que Deus nos dá mediante a fé no seu Filho Jesus Cristo, que começa com a regeneração, que nos prepara, que nos introduz a essa herança, um novo mundo que se aproxima, e enquanto nós aguardamos pela fé, nós somos provados para que naquele grande dia essa fé seja preciosa. Ela vale mais, Pedro diz aqui, do que ouro ou prata. Ou seja, se Deus tiver que escolher entre te fazer mais crente ou te fazer mais rico, imagina o que é que Deus vai escolher, né? Você vai perder seu ouro e sua prata, porque a fé vale mais do que seu ouro e sua prata. Então Deus não está muito preocupado com ouro e prata que você tem, Ele está preocupado com sua fé, que é mais preciosa. Bom, agora ele muda para a pessoa de Cristo agora. O foco agora não é mais Deus Pai, mas ele começa a falar agora da pessoa de Jesus Cristo. Final do verso 7, ele falou de Jesus Cristo. Verso 8, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Eu tinha falado até agora sobre fé, sem definir mais propriamente fé em quê? Porque não é fé, mas é fé em alguém. O que salva não é você ter fé, o que salva é você ter fé em Jesus Cristo. Porque tem muita gente cheia de fé no inferno agora, não é? Gente que creu, aliás, diz que até o diabo crê, né? Tiago diz isso, na verdade. Então, não é fé, mas é fé em Jesus Cristo. Ele, a segunda pessoa da Trindade, ele é que é o objeto dessa fé salvadora, pela qual Deus nos regenera, nos preserva e pela qual Ele nos dá a salvação. Olhe como Pedro descreve a fé aqui no verso 8. Ele fala de Jesus, final do verso 7, e diz: a quem não havendo visto, amais.
Pedro tinha visto Jesus. Quando ele escreveu essa carta, se foi no início da década de 60, Jesus morreu no início da década de 30, fazia 30 anos. Então essa geração não viu Jesus. Nenhum dos leitores a quem essa carta é destinada andou com Jesus, viu Jesus, como Pedro teve a oportunidade de fazer durante 3 anos. Pedro viu Jesus, andou com Jesus e amou Jesus. Mas os seus leitores não viram a Jesus, mas o amavam da mesma forma. A quem não havendo visto, amais. Então, fé em Jesus não é simplesmente acreditar que ele morreu e ressuscitou, mas é você amá-lo por isso, saber que ele fez isso por você e ter essa relação de amor com ele, a quem você nunca viu. É isso que é fé. Você amar, trazendo agora para o nosso caso, fé é você amar um judeu da Palestina, chamado Jesus de Nazaré, que há 2000 anos morreu numa cruz, foi sepultado, e nós cremos que ele ressuscitou para a nossa redenção, que ele fez isso por nós. Amar a essa pessoa, a quem você nunca viu, é isso que é fé. Quando Pedro diz aqui, a quem não vistes amais, então, está dizendo que aqueles cristãos não costumavam ter muita visão, né? Nem muito sonho. O Jesus também não costumava aparecer para eles, não é? Não é isso? Porque hoje em dia parece que as pessoas acham que a maneira de animar a fé é se Jesus aparecesse, tivesse uma visão, tivesse um sonho, uma revelação. Elas acham que isso aumenta a fé. Não. Pedro está dizendo aqui, vocês nunca viram, mas vocês o amam. Quer dizer, eu não preciso de visão, aparição, revelação, sonho de Jesus para que eu o ame, porque eu tenho a promessa aqui. Eu tenho a palavra que me fala dele. Eu tenho o testemunho de Pedro. Então, eu ando pela palavra de Deus. Eu amo a Jesus, não por conta dessas experiências místicas, mas eu amo a Jesus por conta daquilo que aqueles que andaram com Jesus me disseram que ele é o que ele fez e que está registrado aqui na Escritura. A quem, não tendo visto, você provavelmente nunca vai ver Jesus aqui nessa vida, mas isso não vai impedir você de amá-lo, não é? E ele continua dizendo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, esse agora aqui quer dizer que eu não estou vendo agora, mas eu vou ver depois, né? Quando ele se revelar, quando ele vier, aí eu vou vê-lo em glória, mas agora eu não estou vendo, mas creio, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ora, ele está dizendo que pela fé eu posso não somente amar a Jesus, mas me alegrar nele com uma alegria que palavras não podem explicar. Uma alegria cheia de glória, uma alegria gloriosa, que tem a ver com essas coisas. Então, gente, um antigo pregador, ele disse que a coisa que ele achava mais difícil no ministério era fazer o pecador triste e o crente alegre. Isso que era a coisa mais difícil do ministério, né? Fazer o pecador ficar triste por causa dos seus pecados e fazer os crentes ficarem alegres, né? E a alegria que eu creio que ele queria, que é a alegria que todos nós queremos, é essa daqui. É você se alegrar em Jesus, a quem você não vê, com alegria indizível, tão grande que palavras não explicam, e cheia de glória, quer dizer, que tem a ver com as coisas celestiais. Isso é aquilo que nós chamamos de alegria da salvação, num grau elevado, que é chamado de exultação. É mais do que alegria, é uma exultação, um júbilo glorioso. Quando o crente conhece essa alegria, quando um crente está cheio dessa alegria indizível e cheia de glória, não tem tempo ruim para ele. Pode faltar ouro, prata, saúde, pode faltar cuidado, segurança, pode faltar tudo. Mas o coração dele está tão cheio de alegria que ele enfrenta estas coisas sem murmuração, sem reclamação, sem botar culpa em Deus, sem ressentimento, sem amargura, sem botar culpa nos outros. Às vezes é difícil lidar com um crente que não conhece essa alegria, porque eles vivem essa vida amargurada, que é um péssimo testemunho para o Evangelho, não é? É um péssimo testemunho para o Evangelho.
Lembre que Pedro está escrevendo isso para gente que estava sendo presa, torturada, jogada às feras, perdendo os seus bens. E Pedro diz para eles, olha, não é que Pedro está desprezando o sofrimento deles, mas ele está dizendo que no meio de toda aquela tristeza, eles podem exultar na redenção e na salvação que está centralizada na pessoa de Jesus Cristo. É uma alegria indizível e cheia de glória. E, gente, só Deus pode dar essa alegria em nossos corações. Porque com frequência a gente vive ansioso, angustiado, preocupado, abatido, inseguro, questionando. Então, ter a experiência dessa alegria indizível e cheia de glória é extraordinário. E no verso 9, é assim, Pedro diz, que vocês vão obter o fim da sua fé, quer dizer, o alvo da fé de vocês, que é a salvação da vossa alma. Isso significa que nós temos uma alma e que ela está perdida. E que se nós não tivermos fé no Senhor Jesus Cristo, sendo regenerados por Deus, nós não seremos salvos da condenação que nós merecemos. A salvação da nossa alma, ela é o resultado de todo esse processo que começa com a misericórdia de Deus, que nos regenera para uma viva esperança, nos guarda pelo seu poder, nos purifica através do sofrimento e nos enche de alegria na pessoa do seu Filho Jesus, que é o autor dessa redenção. Terminada essa parte, Pedro agora vai para o Espírito Santo. Ele falou do Pai, falou do Filho, na redenção, que é o foco, não é o objeto da nossa salvação, é o Senhor Jesus, ele é que é o fundamento. E agora do verso 10 até o verso 12 ele fala do Espírito Santo. Ele vai dizer basicamente duas coisas sobre o Espírito Santo. Primeiro, que o Espírito Santo estava agindo nos profetas antes de Cristo, explicando para eles que o Cristo haveria de sofrer e que a salvação só seria completa quando ele viesse. Segundo, que o Espírito Santo está agindo agora através dos pregadores da palavra, levando essa mensagem, que é a mensagem que transforma e pela qual Deus chama aqueles que ele elegeu, que está no verso 1 e no verso 2, que nós vimos ontem à noite na breve introdução. Então, vamos ler primeiro o que Pedro diz sobre o Espírito Santo agindo no Antigo Testamento. Ouça, verso 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Tem tanta coisa aqui que não sei nem como resumir. Vamos tentar. Então, Pedro diz, essa salvação que vocês obtiveram agora, ela não é uma coisa nova. Não é alguma coisa que eu, Pedro, inventei, ou que Paulo, o irmão Paulo inventou, ou que os discípulos de Jesus inventaram. Essa salvação, na verdade, ela já fazia parte da pesquisa, da inquirição e da tentativa de compreensão dos profetas do Antigo Testamento. Porque o Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito Santo, estava neles. O Espírito de Cristo estava em Isaías. O Espírito de Cristo estava em Oséias, o Espírito de Cristo estava sobre Daniel e todos os profetas, sobre Moisés, sobre Davi. Então, Cristo já estava agindo no Antigo Testamento pelo Espírito Santo. E o que é que ele estava fazendo? Ele estava provocando a mente e o coração daqueles profetas, daqueles homens, e fazendo com que eles indagassem a respeito dessa salvação. Quando é que ela vai acontecer? Como é que ela vai acontecer? O Messias sofrer? Por que o Messias haveria de sofrer? A quem essa salvação é destinada? Então, aqui a gente já pode ver que o Antigo Testamento ele foi dado pela inspiração do Espírito de Cristo. E que o centro do Antigo Testamento é exatamente essa questão. O Messias. Quando ele viria, os sofrimentos dele e a glória que haveria de vir, quando isso aconteceria, os profetas todos perguntaram estas coisas. Esse é o foco do Antigo Testamento. O Espírito de Cristo sobre eles, os profetas indagando e perguntando. Aí, no verso 12, ele diz assim, Pedro diz, a eles, aos profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês que estão lendo essa carta,
ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Aí fechou. Né? Aí, o mesmo Espírito que estava nos profetas, que fizeram com que eles indagassem, questionassem, ministrassem futuramente a respeito do Messias, é o mesmo Espírito que agora estava nos apóstolos, que foram aqueles que vos pregaram o Evangelho. O Espírito Santo revelou aos profetas que eles estavam ministrando não para aquela época, mas estavam ministrando para nós. Então, o Antigo Testamento é para mim. O Antigo Testamento é um livro cristão. É um livro que fala de Cristo. Ele é para mim. Tudo que foi antes escrito para o nosso conforto foi escrito, diz Paulo lá em 1 Coríntios e depois em Romanos. Que as Escrituras, elas sempre foram para nós. Antigo Testamento era tipo, figura, sombra, inquirição, pergunta, questionamento. Mas com a vinda de Cristo nós temos resposta, nós temos o antítipo, nós temos a consolidação, nós temos uma coisa sólida, temos o corpo que lançou a sombra, temos a realização, o cumprimento das promessas. O mesmo Espírito que estava lá no Antigo Testamento é o mesmo Espírito que estava naqueles que nos evangelizaram a palavra. Portanto, há essa unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Entre a nação de Israel e a igreja, entre o povo de Deus no Antigo Testamento e o povo de Deus no Novo Testamento. É a mesma mensagem, sempre foi a mesma mensagem. No Antigo Testamento, a partir do Novo, é sempre o mesmo Espírito, é o mesmo Redentor. O homem sempre foi salvo pela fé, pela graça e pela misericórdia de Deus. Antes de Cristo e depois de Cristo, é a mesma coisa. Apenas na Antiga Aliança isso era ministrado por sombras, figuras, simbologia, tipos, que agora se consolidaram e consumaram com a vinda de Jesus Cristo. Eu não conheço talvez uma passagem mais clara do Novo Testamento que mostra a unidade entre os profetas e os apóstolos, entre o Antigo Testamento e o Novo. Mostra como o mesmo Espírito atuava neles. E como nós somos participantes do mesmo povo de Deus da Antiga Aliança, que olhava para o Messias na expectativa. A diferença é que eles eram salvos pela fé no Cristo que haveria de vir. E nós somos salvos pela fé no Cristo que já veio. Mas o foco, o ponto é o mesmo, o Cristo. Só que nós vivemos depois do tempo que ele veio e esse pessoal vivia antes dele ter vindo. Mas o caminho sempre é o mesmo. O Espírito de Deus, então, fazia estas coisas. Ele termina no verso 12 com a frase curiosa, né? Coisas, o Evangelho, né? Coisas essas que os anjos anelam para escrutar. Eita, os anjos ficam olhando assim, eles não entendem nada, né? Não entendem nada, é brincadeira. Mas eles ficam anelando, desejando entender. Porque os anjos não podem ter a compreensão do Evangelho que pecadores salvos têm. Porque nós sabemos o que é o pecado. Nós sabemos o quanto ele nos mancha, cicatriza, como ele nos afasta de Deus, como ele produz morte. Nós sabemos as consequências amargas da transgressão. Mas os anjos não. Então, embora eles sejam enviados como ministros para nos ajudar, e eles acompanharam todo esse processo da história da redenção, eles ficam olhando maravilhados como é que Deus teve misericórdia e compaixão dessa raça ruim que somos nós, não é? Quando Deus podia ter favorecido os anjos caídos, porque há anjos que caíram, como Satanás e os demônios, né? Deus não os favoreceu. Deus os deixou condenados eternamente. Mas ele teve compaixão dos filhos de Adão e Eva. E os anjos olham para isso e dizem, eu não entendo, se eu tivesse que salvar bolo de carne, né, mortal, e seres espirituais, poderosos, eternos, né, quem eu salvaria? Então a impressão que dá é que salvar anjo teria sido um melhor negócio. Mas Deus optou por salvar a raça humana por motivos que só ele sabe. Ele não elegeu anjos, mas ele elegeu os filhos de Adão para a salvação. Por isso os anjos, embora ministros dessa salvação e dessa redenção, eles anelam para escrutar, eles querem entender, né, o como, o porquê e funciona. Um dia nós vamos explicar tudinho para eles, lá na glória, né? Direitinho. Bom, essa é a grande salvação que Pedro explica aos seus leitores com o objetivo de confortá-los. Em seguida, ele faz duas aplicações, duas implicações. Tem muitas mais que a gente verá, nós veremos nos dias seguintes, mas hoje vamos ver duas.
Primeiro, a santidade de vida. Se tudo isso é verdade, segue-se que vocês têm que ser santos. Está aí do verso 13 até o verso 21. Por isso, verso 13, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Você está vendo aí que o por isso, ele introduz as consequências, né? Deus nos salvou, o Filho é objeto da nossa fé e o Espírito Santo é quem operacionaliza essa salvação, no Antigo e no Novo Testamento. Por isso, por tudo isso que esse Deus fez, por toda essa grande redenção, esperem inteiramente na graça, verso 13, verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisa corruptível como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aqui nessa parte, Pedro diz para aqueles irmãos, então, que em decorrência dessa grande salvação, eles têm que andar em santidade de vida. Tem 5 ordens aqui, que eu vou ver rapidamente com vocês, do verso 13 ao verso 21, e que tem a ver com santidade. A primeira é esperar na graça, verso 13. Por isso, esperar inteiramente na graça. Esperar na graça é depender dessa graça de Deus que já foi mostrada nos versos anteriores para você viver aqui nesse mundo. Espere na graça de Deus. O Deus que começou a boa obra em você, ele vai continuar. Isso é graça, é favor. Então espere, conte com essa graça, dependa dessa graça. Mas como é que eu faço isso? Verso 13. Cingindo o vosso entendimento. Cingir significava pegar o cinto e colocar ao redor dos lombos. O cinto era a peça do vestuário que segurava as demais, onde se pendurava a espada, se pendurava o bornal, o cantil de água. Então, cingir o entendimento significa preparar o entendimento. Quando a pessoa ia viajar, ela primeiro se cingia, né? Colocava esse cinto grosso, onde pendurava as coisas que ia precisar para a viagem. Então é uma maneira do Novo Testamento dizer, é uma figura, né? É um semitismo, como a gente diz, né? É uma metáfora da maneira semítica, judaica de viver, significa preparar a mente de vocês. Então preparem o entendimento e sejam sóbrios, esperando inteiramente na graça de Deus. Ou seja, uma vida de moderação e de entendimento enquanto vocês esperam na graça de Deus. Dependam da graça de Deus. Essa graça, diz Pedro no verso 13, ela está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, essa revelação é mediante a pregação da palavra de Deus. É mediante o ensino bíblico. À medida que o ensino nos é dado, Cristo é mais e mais revelado a nós. E à medida que eu aprendo mais sobre Ele, preparando o meu entendimento com sobriedade, eu vou esperar mais na graça. Vou depender mais e mais da graça de Deus. A dependência da graça cresce na mesma proporção em que nós aprendemos a respeito de Jesus Cristo. E isso está ligado com a pregação, como vai ficar claro no capítulo 2, mas nós vamos chegar lá. Ainda aqui, a segunda coisa que ele diz, segunda ordem, primeiro, espere na graça, que está sendo trazida para vocês. Segundo, rejeitem as paixões mundanas, verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Antigamente eu era um ignorante. Eu não conhecia Deus, não conhecia a verdade, não conhecia Jesus Cristo. Mas Deus me regenerou para uma viva esperança. Ele me revelou Jesus Cristo, como Ele morreu na cruz por mim, como Ele me redimiu dos meus pecados. Deus me deu esperança da vida eterna, dessa herança que não murcha nos céus. Agora eu não sou mais ignorante. Agora eu tenho conhecimento. Eu sei que essas coisas ofendem a Deus. Por isso, eu não posso mais me amoldar a elas. Amoldar significa ser formado, pegar e colocar no molde, como a gente faz com o cupcake, né? A gente tem aquele... Todo mundo sabe o que é cupcake, não é possível. Então, aquele bolinho assim. Então tem a forma, eu não sei fazer, mas minha mulher sabe. Tem a forma, né? E aí você derrama a mistura lá
leva no forno, eu sei que fica uma delícia. Então, aquilo é um molde. Aquilo é um molde. Então, antes vocês eram ignorantes, mas agora não se deixem amoldar às paixões antigas que vocês tinham antes de conhecer a verdade. Na área pessoal, de relacionamentos, como lida com o dinheiro, como lida com outras pessoas, como vê a sociedade, como vê o mundo, todos esses desejos e paixões que faziam parte da vida antiga de vocês, eles não podem mais funcionar como uma forma para o comportamento de vocês. Vocês têm que rejeitar isso. Então, a regeneração não é só uma coisa da alma, mas ela também é do comportamento. Né? Vai afetar o meu comportamento. Antes vocês eram ignorantes, agora vocês não são mais. Então vocês não podem mais andar nas paixões que vocês andavam antes, porque elas são inimigas de Deus. No verso 15, vem a terceira ordem: sejam santos. A primeira foi, esperem na graça, verso 13. Segunda, não se amoldem às paixões da ignorância. E a terceira aqui, sejam santos. Pelo contrário, diz ele no verso 15, então, ao contrário de vocês viverem nas paixões, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. A terceira ordem é, vivam uma vida de santidade. Ser santo aqui não é ser perfeito. A palavra santo, ela significa na sua origem, alguma coisa que é separada e destinada a alguma coisa. Ser santo significa que eu sou separado, sou distinto. Deus me desvinculou do mundo e separou para si. Então, da mesma forma que Deus é santo, ele é totalmente outro, ele não participa das paixões, ele não é sensível ao pecado, suscetível ao pecado, ele não é vulnerável a essas paixões, assim como esse Deus é santo e esse Deus me chamou para ser dele, para herdar o seu reino, para ser seu filho, então eu também devo me tornar santo aqui nesse mundo, porque está escrito, e aqui é uma citação, duas citações do livro de Levítico: sede santos porque eu sou santo. Foi o que Deus disse à nação de Israel quando deu a lei, quando deu as promessas, deu a aliança, deu os mandamentos, diz: vocês são o meu povo, então como eu sou santo, vocês também têm que ser santos. Então, esse é o terceiro mandamento, não é? Vocês têm que se tornar santos em todo o vosso procedimento. No verso 17, você tem a quarta orientação: tem que se portar com temor. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Temor aqui, a gente costuma dizer, não é medo de Deus. É e não é. Não é medo de Deus assim, que se você errar, Deus vai abrir um buraco no chão e lhe jogar no fogo do inferno para sempre. Não. Mas também não significa que você não deva temer a Deus. Porque Deus tem poder para fazer você eternamente infeliz nas trevas do inferno. Ele tem poder para fazer isso. Então, eu acho que você deveria temer quem tem tal poder sobre sua vida. Ele tem poder para mudar sua vida daqui a 10 minutos, para matar você daqui a pouquinho. Então, você devia ter um certo temor desse ser e não ousar enfrentá-lo, né? Ou afrontá-lo, ou encará-lo, né? Ou questioná-lo, ou dizer, vamos partir para o pau, vamos ver quem ganha, o senhor ou eu. Não aconselho você fazer isso com Deus, né? Não aconselho você fazer isso. Então você tem que ter um certo temor de quem é o Criador, Todo-Poderoso, Altíssimo, Eterno, Infinito e Imortal. Então, esse temor, ele vai ajudar você a fazer um monte de coisa. Ele é saudável. Antes você, né? Eu vejo isso no... Eu vejo isso, como aqui só não tem Goiânia, então eu acho que eu posso dizer. Mas lá em Goiânia, o pessoal passa o farol vermelho com uma facilidade. Por quê? Porque não tem radar, não tem vigilância. Eu ando pela cidade o dia todo e não vejo um guarda. Né? Então não tem vigilância, o pessoal não tem temor. Pode furar o farol à vontade, não virá multa, não virá. Não, mas com Deus é diferente. Ele está de guarda 24 horas, o radarzinho dele, ó, em cima. E o limite de velocidade é claro, né? Está ali o tempo todo. Então você tem temor. Então o temor a Deus restringe suas paixões, restringe a certas vontades, restringe desejos que você não deveria ter, porque você sabe que há um Deus a quem você vai prestar contas, que é exatamente o que ele diz aqui, ó, no verso 17. Esse que você invoca como Deus,
ele não faz acepção de pessoas. Quer dizer, se você errar, ele vai meter-lhe o braço da mesma forma que ele vai meter no outro. Então não fique pensando assim que você tem uma imunidade especial nesse mundo, não é porque Deus lhe fez herdeiro dele, você agora vai viver de qualquer forma aqui nesse mundo? Não, Deus não faz acepção de pessoas. Se você se comportar como um ímpio, Deus vai lhe tratar como um ímpio. Ele não faz acepção de pessoas. Então, se comporte durante o tempo da sua peregrinação com temor, porque há um Deus nos céus. Esse Deus que salvou e redimiu, mas ele é também o Deus que não faz acepção de pessoas. Ele julga segundo as obras de cada um, Pedro diz aqui. Então, durante o tempo da nossa peregrinação, se comporte com temor. E, por último, ele fala aqui do preço do nosso resgate. No verso 18, ele diz, vocês foram comprados, não com prata ou ouro, verso 19, mas pelo precioso sangue do Cordeiro sem defeito e sem mácula, que foi o sangue de Cristo. A última razão que ele nos dá aqui, né, para que eu me porte com temor, ele está falando ainda de temor, é que o preço que foi pago pelo meu resgate foi muito alto. Foi o sangue precioso do Filho de Deus. Então, eu valho esse tanto para Deus. Então, se Deus me valoriza a esse ponto, eu também deveria ver o quanto eu valho para Ele e me comportar como rei e príncipe, e não como um vagabundo nas paixões desse mundo. Porque esse é o preço que Deus pagou por mim. Então, ande de acordo com isso. Foi o sangue precioso do Cordeiro, que, diz o apóstolo Pedro, no verso 20, foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo, conhecido do Pai, já no plano da redenção, feito na eternidade, porém, veja no verso 20, manifestado no fim dos tempos, agora, né? Fim dos tempos aqui é agora, por amor de vós. Esse Cordeiro precioso, que é o Filho de Deus, ele já era conhecido do Pai, antes da fundação do mundo, mas ele se manifestou agora, no final dos tempos. Nós estamos já vivendo o final dos tempos, por amor de nós. Por tudo isso, então, vivam com temor. E no verso 21, por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Que maravilha. Está aí. De 3 a 12, a grande redenção. De 3 a 12, a grande redenção. De 13 a 21, as implicações. Aí você já tem resposta para aquelas perguntas. Como é que eu sei que eu sou eleito? Como é que eu sei que eu sou salvo? Está aqui. Última coisa, temos ainda 5 minutinhos, eu vou correr. A outra implicação da salvação é que nós nos amemos uns aos outros. Verso 22 até o verso 25 eu vou só ler. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, que eles ouviram a pregação do Evangelho e creram. Então isso foi obedecer à verdade de Deus. Antes eles eram ignorantes, agora eles sabem a verdade. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, e agora vem a ordem, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Na primeira parte, a ordem era ser santo. Agora ele diz, vocês têm que se amar. Tem que se amar sem fingimento, uns aos outros, ardentemente, porque vocês purificaram a alma de vocês. Verso 23, vocês foram regenerados. Ele já tinha falado disso, né? Lembra? Verso 3, Deus nos regenerou. Vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que foi que Deus usou para regenerar? Eu já tinha falado. Foi a pregação da palavra. Foram regenerados mediante a palavra de Deus, que é viva e permanente. E aqui ele faz uma citação de Isaías 46:9. Toda carne é como a erva, toda glória é como a flor da erva, seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Foi através da evangelização, pregação do Evangelho, que aqueles pagãos, morando nas 5 províncias romanas, conheceram a verdade. Deixaram de ser ignorantes, foram regenerados para uma viva esperança, conheceram Jesus Cristo. Agora eles tinham que andar em santidade e tinham que se amar uns aos outros. O amor dos cristãos do primeiro século, uns pelos outros, era tão grande que os pagãos pensavam que eles eram uma seita secreta que tinha feito um pacto de morte entre eles com o objetivo de derrubar o imperador.
Era uma das acusações, se não me engano, Plínio, que é um escritor romano, faz com relação aos cristãos numa carta que ele escreve ao imperador. Mas aqui está a nossa ordem. Termino com algumas aplicações. Primeiro, vocês já viram aqui, está na cara, né, que a salvação é pela graça. Ela não é por obra humana, não é por mérito. Vocês estão vendo que é muito claro que é Deus quem nos salva. É Cristo quem morreu. É o Espírito Santo quem transforma, quem regenera. Alguém nos evangelizou, alguém nos pregou a palavra. Então, a única coisa com a qual eu entro nesse processo da salvação é o meu pecado. Eu não tenho mais nada com que eu possa entrar. Que olhando assim, eu participo em quê aqui? Com pecado. Porque o resto é Deus. Por isso que a glória é dele. Por isso que a glória é dele. Segunda coisa que a gente aprende. O fato de que a salvação do começo ao fim é obra do Deus triuno, não quer dizer que eu não tenha responsabilidades. Porque no mesmo fôlego em que Pedro diz que a salvação vem de Deus, ele diz, sejam santos e se amem uns aos outros. Andem em temor. Deixem as paixões antigas. Então a soberania de Deus na salvação não anula a responsabilidade humana, mas elas andam juntas. Porque uma vez que Deus me salva, Ele coloca no meu coração, pela regeneração, uma nova disposição de obedecer, de seguir, de acreditar, de fazer o que Ele manda, de forma que essas duas coisas andam juntas. Ele opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade, de forma que nós, livremente, voluntariamente, porque queremos, nós largamos o pecado e andamos no caminho de Deus. Mas no final nós vamos olhar para trás e dizer que tudo isso é obra misericordiosa de Deus. Amém? Por isso você deve rejeitar os libertinos, que dizem que a gente pode viver de qualquer forma, os legalistas, que dizem que a gente tem que fazer alguma coisa para merecer a salvação. Pronto. Vamos orar? Senhor, eu quero orar pelos que não têm certeza da sua salvação e que também não conhecem essa glória, essa alegria gloriosa e indizível. Eu quero pedir que o Senhor confirme durante esta semana aqueles que são salvos, mas estão em dúvida, estão perturbados, estão confusos, que o Senhor possa falar ao seu coração de maneira irresistível e convencê-los da glória eterna que está preparada e assim enchê-los de conforto. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão de alguma forma vivendo ainda nas paixões antigas. Ó Deus, mostra, Senhor, o preço que foi pago pela sua redenção. E mostra também, Senhor, as consequências dessas paixões. Oro pelos que estão sofrendo, que o Senhor queira consolá-los. Que o Senhor queira trazer o conforto no meio das tribulações. E em tudo nos ajuda a viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.